Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago, sou consultor aqui da Confia Soluções, né? Trabalhamos aí com as cooperativas do ramo transporte aqui na parceria do Sescope Nacional. Quero primeiramente aí agradecer pelo convite de participar neste evento aqui junto com vocês. Gostaria de estar presencial, mas infelizmente em razão das agendas não foi possível, né? Mas de antemão quero agradecer aqui o convite do Sistema OCB Ceará, do Sistema OCB Nacional e de vocês cooperados aí que estão no evento tão importante quanto este que retrata a realidade aí das cooperativas do ramo transporte. Então eu vou conversar um pouquinho com vocês aqui sobre os riscos, né, da ausência da conformidade tributária nas cooperativas. O porquê que a conformidade tributária ela é tão importante e ela garante a sustentabilidade das cooperativas, né? Para a gente falar em tributação, nós temos que falar primeiro do ato cooperativo e do ato não cooperativo. O que é o ato cooperativo? Aquele que de fato existe a participação do cooperado, né? Onde o cooperado, no caso aí das cooperativas de transporte, realizam o trabalho, o frete, o transporte de passageiros através da cooperativa ao qual ele faz parte, seguindo assim o que está no artigo 79 da 5764, que é a lei que rege o cooperativismo. Bom, vamos dar um exemplo aqui. Se o cooperado lá no transporte de carga, ele está utilizando o veículo dele, o caminhão dele, para fazer o frete, recebendo através da cooperativa, a qual retém ali a taxa de administração desse cooperado, retém ali os encargos tributários do cooperado, então isso é o ato cooperativo, né? Por que é um ato cooperativo? Porque é onde o cooperado ele se utiliza da cooperativa para realizar a prestação de serviço dele. A cooperativa ela não tem lucro, ela não visa o lucro, né? Mas ela sim viabiliza o trabalho que o cooperado realiza aí no seu dia a dia. Então, quando a gente fala do ato cooperativo, não existem efeitos tributários do ato cooperativo, né? Nós estamos falando aí da isenção do imposto de renda da pessoa jurídica, da contribuição sobre o lucro líquido, a contribuição social, da PIS e PASEP e da COFINS. Observem bem que no caso da PIS, PASEP e da COFINS, no transporte de cargas, há a exclusão da base de cálculo. Se nós falarmos também das cooperativas de radiotáxi, também há a exclusão da base de cálculo. Quando nós falamos do transporte de passageiros, há a incidência do PIS/COFINS. Porém, existe uma lei a qual ela também permite a exclusão da base de cálculo quando as cooperativas de transporte de passageiros atuam em regiões metropolitanas, né? Então essas são as situações aí do ato cooperativo, onde nós podemos fazer, neste caso aí do PIS, PASEP e da COFINS, a exclusão da base de cálculo em transporte de cargas, em cooperativas de radiotáxi e as cooperativas de transporte de passageiros que atuam aí nas regiões metropolitanas. Agora nós temos que falar também o que é o ato não cooperativo, né? Que é o ato onde não há a presença do cooperado. Se temos aí um exemplo, no transporte de cargas, a cooperativa precisa cumprir um contrato, porém todos os cooperados já estão realizando o frete e não estão à disposição. E a cooperativa precisa contratar um terceiro para realizar este frete. Então isso é o ato não cooperativo. No caso do ato não cooperativo, aqueles impostos que nós citamos ali, que não há a incidência dele lá no ato cooperativo, no ato não cooperativo todos eles incidem. O imposto de renda da pessoa jurídica, a contribuição sobre o lucro, o PIS, o PASEP e a COFINS. Por quê? Porque neste momento aqui a cooperativa ela se torna de fato uma transportadora, né? Ela se torna ou uma transportadora de cargas ou uma transportadora de passageiros. Então, não havendo a participação do cooperado, ela está ali no mercado e, por esta razão, nesta parte aí, tem até o lucro e, por isso, as tributações incidentes sobre o ato não cooperativo. Bom, nós temos também aqui as notas fiscais de serviço. Isso, independente de ato cooperativo ou não, há a incidência do ISS-QN. Por quê? Porque a lei federal, ela proíbe que qualquer cooperativa, qualquer prefeitura isente em 0%, por exemplo, a tributação do ISS-QN. A lei federal ela permite que as tributações do ISS sejam entre 2% e 5%, havendo até penalidade aos gestores das prefeituras que em algum momento derem isenção total. Então, por isso que a lei federal ela só permite que o ISS ele seja tributado entre 2% e 5%, e isso na emissão da nota fiscal haverá a retenção desse tributo, né? Ou a cooperativa vai pagar, ou a contratante ali ela vai ser uma substituta tributária e fará o recolhimento aí do ISS-QN. Neste caso também nas notas de serviço, nós temos aqui o imposto de renda retido na fonte. Em média, 1,5% sobre a base de cálculo para a tributação do imposto de renda.
Se nós falarmos aí do transporte de cargas, nós vamos ter a base legal de 10%. Se nós falarmos do transporte de passageiros, temos a base legal de 60%. E sobre estes valores, a incidência de 1,5% retido na fonte do imposto de renda. Agora, amigos, então qual que é o risco dessa ausência da conformidade tributária? Por que nós estamos tratando de tributo em cooperativa? Bom, nós temos vários riscos. Primeiro, os riscos fiscais e tributários. E aí eu posso citar exemplos de cooperativas que nós temos atendido, tanto nesse programa de consultoria de assessoria contábil disponibilizado aí pelo Sescope, quanto nas cooperativas que a gente atende fora do programa. A gente observa que muitas vezes, em razão de registros equivocados, em razão de não informação da produção do cooperado, a cooperativa muitas vezes ela tem sido penalizada. Ou ela tem recolhido tributos que são indevidos, ou ela tem sofrido multas de atuações, ou até mesmo a Receita Federal tem feito cobranças retroativas, e aí de últimos 5 anos. Eu posso citar aqui um exemplo de cooperativas que nós encontramos de radiotáxi recolhendo o PIS e COFINS, né? E, sendo muito claro, a legislação ela é bem específica. A atividade de radiotáxi ela tem a exclusão da base de cálculo para a cobrança do PIS e COFINS. Então vejam que muitas vezes a forma como nós tratamos a cooperativa ela pode ter incidências que vão prejudicar o cooperado, que vão incidir tributos que não deveriam ocorrer, né? Ou deixar até mesmo de recolher os encargos devidos da atividade do cooperado. A cooperativa obrigatoriamente tem que recolher o INSS do cooperado, tem que recolher o imposto de renda do cooperado. E isso só é possível se ela tiver um bom controle, né? Se ela fizer uma boa gestão das atividades que realiza e da produção do cooperado. Somente assim ela consegue ter a tributação devida do cooperado, não do CNPJ da cooperativa. Nós também temos aqui os riscos jurídicos. Qual é o risco jurídico? Que a cooperativa seja descaracterizada. Imaginem vocês aqui trabalhando com as suas cooperativas, mas não exercendo corretamente os registros, e a cooperativa ela perde a caracterização. Com isso, todos os tributos a Receita Federal irá lançar sobre esse CNPJ. Com isso, os dirigentes podem ser responsabilizados. Podem ser responsabilizados com seu patrimônio ou com uma série de penalidades. A cooperativa pode sofrer processos judiciais, execuções fiscais, em razão da não conformidade dos registros corretos, né? Da ausência da conformidade tributária. E nós também temos os riscos contábeis e administrativos, né? Uma contabilidade que não atende à norma específica da sociedade cooperativa, insegurança na relação com terceiros, na relação com os próprios cooperados, a dificuldade de acesso a crédito e financiamentos. Então tudo isso, a ausência de conformidade, ela gera danos aos cooperados, ela gera risco aos cooperados. Ela pode gerar prejuízo financeiro ao cooperado, ela compromete a imagem da cooperativa, tanto ao público interno quanto ao externo, e, o mais importante, ela compromete a sustentabilidade da cooperativa. Ou seja, a cooperativa, que é algo que poderia ser duradouro, ela pode ter um fim determinado em razão da não conformidade legal, da não conformidade tributária. Então, como que a gente evita esses riscos? Segregar muito bem o que é ato cooperativo e não cooperativo, uma contabilidade especializada em cooperativas, manter as obrigações em dia, auditorias regulares, se for possível, e capacitação de dirigentes e cooperados. Somente desta forma, nós conseguiremos manter a cooperativa em conformidade legal. Então, o que acontece com a conformidade legal? Ela protege a cooperativa e os cooperados, ela investe em transparência, segurança, longevidade, e ela garante uma gestão consciente para que a cooperativa tenha um futuro sólido e sustentabilidade no mercado. Bom, amigos, então, mais uma vez, quero aqui agradecer, né, pelo convite que recebemos para poder participar deste evento. Agradecer aqui ao Sistema OCB Ceará, ao Sistema OCB Nacional e a vocês, cooperados, que nos permitiram participar um pouquinho deste evento, transmitir um pouquinho do nosso conhecimento, onde tratamos aqui dos riscos inerentes à ausência da conformidade tributária. No mais, deixo aqui o meu contato, né, juntamente com o do meu sócio, da nossa empresa aqui, da Confia Soluções, e dizer que permanecemos à disposição de todos vocês, cooperados, para em outras oportunidades também tratarmos desse assunto aí que envolve a gestão das cooperativas, envolve a tributação das cooperativas. Um grande abraço a todos e uma excelente continuidade aí no evento que estão realizando nessa data de hoje.